Glória a Deus, glória a Deus. Deus é fiel, estamos juntos novamente, de novo. Mês de junho, mês apostólico. Eu estou vivendo, Deus me deu uma palavra esse mês chamada desafio. E é baseado nisso que eu quero falar para vocês aqui agora. Porque eu gostaria muito que essa palavra chegasse, que são inúmeras as pessoas que precisam viver o desafio. Qual é o desafio, apóstolo? Deixa eu te falar. A revelação profética nos dá o direito de viver na fé. Como a igreja apostólica viveu na época de Paulo, a igreja vivia na fé. O que é viver na fé? O nosso desafio de viver na fé e da fé e pela fé. Muitas pessoas dizem por aí, eu estou na fé. Muitas pessoas falam assim, eu vivo pela fé. Mas nem sempre é assim. Eu posso afirmar que Paulo disse aqui a carta, Filipenses, ele disse que já sabia como se comportar, tanto ter como não ter. Ou seja, viver na fé é você viver debaixo da glória de Deus, que significa acreditar no suprimento da parte de Deus. Deus é quem supre. Então isso é um desafio. Então eu gostaria que você entendesse que é Deus que supre as suas necessidades. Ele que contempla, Ele que olha e nos vê. Ele sabe aonde é que está o propósito do nosso coração, se verdadeiramente está na fé ou não está na fé. Mas eu gostaria de ler para você. Eu quero que você leia comigo, Filipenses, carta de Paulo, a epístola aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo de número 9, a seguir diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, disse Paulo, assim como sempre obedecestes não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operar a vossa salvação com temor e tremor. Ele continua falando, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Aí ele diz mais: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, é uma palavra bem direcionada que Paulo fala para uma de suas igrejas, onde ele estabeleceu uma igreja em Filipos, e ele mostra para o seu discípulo. E aqui eu coloquei essa palavra, Deus me deu no domingo aqui na igreja, para a igreja, e eu quero passar para todo mundo, para todo o Brasil, através desse canal. Ou seja, o desafio de viver na fé. Qual o desafio de viver na fé? Entenda, aqui nesse texto o apóstolo coloca alguns desafios totalmente inerentes àqueles que abraçaram a vida com Cristo. Ou seja, são desafios totalmente inerentes àqueles que abraçaram a vida com Cristo. Quais são esses desafios, meu apóstolo? Porque muitas das vezes a pessoa pensa que desafio é algo simples. E para aqueles que estão com a fé ativada, totalmente ativado, é simples, se torna assim. Por quê? Porque eles acreditam, como disse Jó, eu sei em quem eu tenho crido. Então é fácil. Isso sim se torna simples. Paulo estava preso e acreditava que Deus estava com ele. Mas as pessoas que não estão com a fé ativada, o que é a fé ativada, apóstolo João Rodrigues? Segura. Fé ativada é você andar debaixo da vontade ativa de Deus. Existe a vontade ativa e a vontade permissiva. Então, esse pregador aqui, ele estava vivendo a fé ativa. Por isso que ele disse claramente que tinha certeza que um dia todos os joelhos iam se dobrar.
Primeiro desafio que eu aprendi aqui, para quem está ativado, ele não pode parar. Pare. Não, parar, Deus me livre. Não, parar eu não posso. Eu tenho que continuar em movimento, eu tenho que trabalhar, eu tenho que lutar. É porque a Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado, põe a mão no arado e olha para trás, ele não é apto para o reino do céu. Assim, pois, eu acredito que se eu obedecer esse versículo 12, aqui do capítulo de número 2, ele deixa bem claro que eu não posso parar. Ele diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, vocês precisam desenvolver, é o que está escrito aqui, a vossa salvação com temor e tremor. Então presta atenção, não é só ser crente, nem só vir à igreja. Eu quero ser bem direcionado a você. O primeiro passo que eu preciso aprender para viver na fé, o desafio de viver na fé, eu não posso parar. Por quê? Porque eu não posso parar. Porque eu preciso desenvolver, segundo ele aqui, ele diz nesse verso 12, desenvolver a fé, ou seja, desenvolver a salvação, desenvolver um temor, desenvolver aquilo que nós chamamos de intimidade com Deus. Para que eu possa desenvolver a salvação com temor e temor, isso significa o mesmo que eu preciso crescer, eu preciso progredir, eu preciso aperfeiçoar, eu preciso estar dia após dia avançando a minha fé. Porque se eu não fizer isso, haja visto que nos dias em que estão vivendo, as pessoas estão parando muito. Quantos nos têm projetado um casamento, depois que eles casam, eles passam alguma dificuldade, saem da ativação de Deus, entram na vontade permissiva e não ativa. Aí eles querem acabar o casamento. Eles começam a empresa, as coisas começam a ficar difíceis e eles começam e param a empresa porque não estão vendo lucro apalpando imediatamente. Então o que acontece? Eles não conseguem perseverar. Por quê? Perderam a atividade da fé. Entenderam que a habilidade humana, o corpo humano, como o homem falava às vezes, não tem mais ânimo, não tem mais, perdeu o respeito. Por quê? Quando o homem perde o respeito pelo outro, pela esposa, pelo filho, é porque ele perdeu o amor com Deus, quebrou a aliança com Deus. Quando você quebra a aliança com Deus, quem é o ser humano? A Bíblia diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Quando o homem não quebra a aliança com Deus, ele não ama nem a ele mesmo, ele não sabe o que quer. Por isso que ele vê as outras pessoas indiferentes. Ao contrário, Paulo diz assim: vocês precisam obedecer na minha presença, na minha ausência, e desenvolver, ou seja, desenvolver a fé ou a vossa salvação com temor e tremor. Porque como é que eu vou desenvolver? Eu preciso trabalhar, crescer, eu preciso lutar. Então para isso eu preciso buscar a Deus dia após dia, senão eu vou ter que parar. Então o primeiro passo é: não pare. Agora, como que eu posso entender isso? Como que eu posso viver isso? Se você entender assim bem cuidadosamente, fazer as coisas boas, porque coisas boas traz bons resultados. Mas isso só quem tem um alinhamento com Deus que vai entender dessa forma. Porque para com Deus é proibido estacionar. E quantos que se diz crente, quantos que se diz que ama Deus, pessoas cristãs no país todo dizem que ama Deus, que querem, que vivem na fé, estão estacionados. Então cuidado, não pode estacionar. Porque quando o homem estaciona, muitos estão levando multa nos seus carros, porque estão estacionando em lugares proibidos. Quantos que se diz filho de Deus estão estacionados lugares proibidos, sem ser no centro da vontade de Deus? Deus mandou você parar? Não, faz que nem a música da cantora aí. Ei, quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar. Ei, então é assim que Deus quer. Quem mandou você parar? Foi Deus? Se foi Deus, tudo bem. Agora, se não foi o Senhor, meu amigo, por favor, volte logo. Ei, não pare, não estacione. Continue a batalha. Segunda coisa que eu aprendo nessa palavra que Paulo fala, logo no próximo versículo, no versículo 13 do capítulo 2 de Filipenses aqui. Não dependa de si. Aí ele fala aqui: porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como o realizar, segundo a vontade dele, segundo a sua própria vontade. Eu estou falando uma palavra aqui para os amigos do YouTube, totalmente autoexplicativa. Por quê? Porque é algo muito de Deus, uma palavra muito clara. Deus,
ultimamente a palavra está sendo muito fácil de entendimento. Agora o homem está com muita coisa no coração, muito pensamento, ele está pensando muita coisa, está ouvindo muita coisa, está enxergando demais, está falando demais, e o coração dele está cheio de outras coisas, não está conseguindo entender a revelação da palavra de Deus. Então Deus me manda falar para você agora. Ei, aqui, você que está me ouvindo, você que está olhando para mim agora, Ele está dizendo para você: não dependa de si. Quem são as suas habilidades, a sua inteligência, o seu dinheiro, a sua capacidade? Ele diz: Deus é quem opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade, segundo a vontade de Deus, no verso 13. Ou seja, Deus está trabalhando em nós. Ele trabalha em nós. Deus opera tanto no querer como no realizar. Tudo Deus opera segundo a sua vontade. Se você analisar o Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, ele diz assim: ó, sem mim nada podeis fazer. Se você for analisar Isaías 64:4, ele diz assim, Isaías 64:4, desde a antiguidade não ouviu, nem com os ouvidos, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele está esperando. Se você espera no Senhor, você não vai depender da sua vontade, não depende de si, dependa de Deus. Espera no Senhor, que Ele vai renovar as tuas forças, você vai se fortalecer, Deus vai te dar vitória. Essa é a palavra. E aqui nós aprendemos algo sobrenatural, porque é maravilhoso saber que Deus faz todas as coisas, e é Ele quem faz todas as coisas. Graças a Deus, o poder dele está operando, o Espírito Santo está trabalhando, porque é muito simples você vir à igreja, é muito simples você às vezes trazer um dízimo, uma oferta, é muito simples você abraçar alguém. Agora, no dia do desafio, você está preparado? Então, não depende de si. Talvez você está usando as suas habilidades, está decepcionando, está confiando, está decepcionado. Confie em Deus, depende de Deus, não depende de si. Terceira coisa que eu aprendo aqui: não murmure. Ó, o verso 14. Você acompanha a leitura para mim quando você estiver próximo da sua Bíblia. Filipenses 2:14 agora. Eu estou falando da autoexplicativa. Não murmure, fazei tudo sem murmuração nem contenda. Se você analisar bem, essa questão da murmuração, ela vem de muito longe. Essa questão da murmuração, ela vem de longas datas. Se você for analisar direitinho a palavra de Deus, desde o princípio do Pentateuco, lá do Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, o povo de Israel que saiu do Egito, quase Deus mata todos, quase uma nação inteira seria instituída, totalmente extinta, por conta de quê, meu apóstolo? Da murmuração. Então as murmurações, as contendas, Paulo está falando assim: vocês precisam fazer tudo, trabalhar, cumprir, ser pai, ser mãe, ser filho, ser aluno, ser empregado, ser patrão, ser servo, ser pastor, ser discípulo de Jesus, sem murmuração e nem contenda, sem queixa, sem reclamação. Ei, você precisa entender que as queixas, murmurações, essas coisas não pegam bem para a frente de Deus. Isso não pega bem para você. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Isso não pode continuar. Então Paulo está nos mostrando aqui nessa leitura que precisamos vencer isso. Um dos pecados de Israel maior foi a murmuração, e precisamos assumir que não podemos continuar assim. Pelo contrário, Deus ele quer que eu tenha uma linguagem de homem de Deus, uma linguagem de filho de Deus, chamada a linguagem de louvor e gratidão. A linguagem de louvor e a linguagem de gratidão. Então, por que o homem sofre? Porque ele tem dificuldade de louvar, de agradecer, entendeu? De viver uma vida totalmente da gratidão. Então eu quero que você possa viver, entender que ele está mostrando para nós aqui: não podemos nunca jamais continuar com essa murmuração. É claro, fazer tudo sem murmuração nem contenda. E aqui, para que eu possa finalizar, ele diz mais, o verso de número 15: não apague a sua luz. Olha o versículo: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual vocês resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, como Paulo está mostrando isso para nós? Muitas pessoas acham que acabou a vida dele, apagou a luz. Talvez porque está desempregado, talvez porque
a conta de luz está atrasada, talvez ele pense que apagou a luz porque terminou um relacionamento conjugal, ele está apaixonado por alguém que não corresponde. Então a sua luz não está baseada nas coisas materiais e nem no seu sentimento. A sua luz chama-se Jesus de Nazaré. Ele disse que ele seria a luz, e ele disse para que eu e você sejamos a luz do mundo. Então essa luz não pode apagar. Se você for a lamparina de Deus debaixo da mesa, debaixo, o que vai acontecer? Você não vai dar luz, as pessoas não vão ser iluminadas, não vão entender. Agora, se você está por cima, a lâmpada ativa, com óleo, com azeite, você vai permanecer com a sua lâmpada acesa. Nós somos verdadeiramente filhos da glória de Deus, filho de Deus. Então eu não posso entender ao contrário disso. Como que eu vou viver? Como que eu vou vencer? Você passa a ser um farol, um luzeiro, como a música da cantora que fala, como um farol. Ei, o Senhor te prepara como um farol. Então não podemos achar que vamos brilhar ao contrário da ativação de Deus. Se não tiver ativado, esse é o desafio. Para que você permaneça com a sua luz acesa, esse é um desafio. Que muitas pessoas já apagaram a lamparina. Você precisa estar de pé. Então, antes de eu orar com você, eu quero dizer que o versículo 16 ele fala que eu não posso parar. Então, o versículo que eu mostrei para vocês, agora o 12, agora o 16 diz: não perca a sua esperança. O que ele fala? Perseverando, ou seja, eu preciso preservar a palavra da vida, para que no dia de Cristo ele me glorie do que não corrigir em vão. Paulo está dizendo: nem me esforcei inutilmente. Muitas pessoas estão achando que é uma perca de tempo vir à igreja, é uma perca de tempo fazer projeto, campanha, jejum, porque ele não está vendo um milagre imediato. Mas a palavra está dizendo aqui que eu preciso totalmente não perder a esperança. Então você quer permanecer firme? Você quer viver o desafio de andar na fé? Não perca a esperança. Não pare. Não acredite em si mesmo. Pelo contrário, não deixe com que as coisas venham chegar ao momento de você ficar murmurando. Não apague a sua luz e não deixe. Não desista. Não estacione. Persevere, porque Deus é contigo. Eu quero orar com você com essa simples reflexão. Que Deus possa cumprir na sua vida. Que Deus possa determinar um milagre na sua vida. E que o céu se abra para você. E que a glória de Deus se manifeste. Eu estava analisando aqui a preocupação de Paulo. Ele tem uma preocupação de, no dia da volta de Cristo, ele não tenha sido inútil o evangelho que ele pregou. Pelo contrário, é como se muitas pessoas vivem, como disse Isaías: quem deu crédito da minha pregação? Até pastores, líderes, homens e mulheres de Deus, eles começam a pregar e se envolvem. Daqui a pouco eles vão estacionando, vão perdendo. Daqui a pouco eles estão falando assim: acho que minha palavra não está tendo efeito. A palavra não é sua, meu amigo, a palavra é de Deus. E a palavra de Deus não volta vazia. Ela tem verdadeiro um desafio, e ela cumpre a promessa. Aquilo que ela foi projetada vai se cumprir. Então eu quero orar contigo agora. Eu quero te abençoar para que você possa entender que você precisa crescer como discípulo, dentro da palavra de Deus, ganhando almas, pregando, vendo a sua família sendo salva, e desenvolva isso diariamente, em o nome do Senhor Jesus, que seja cumprido na sua vida essa palavra. Você vai orar comigo agora? Pai, em nome do Senhor Jesus agora, eu apresento essa vida dessa pessoa que está ouvindo agora através desse canal, que o Senhor possa quebrar as correntes, as cadeias, muralhas, na casa, na família, no casamento, na vida financeira, na vida profissional. Talvez essa pessoa estava pensando em desistir. O Senhor disse que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus, no céu e na terra e debaixo da terra. E não tem não tem um outro nome que não há salvação, só no nome do Senhor. Mas para isso eu não posso continuar murmurando. Para isso eu preciso acreditar que o Senhor é comigo. Para isso eu preciso vencer as contendas. Para isso eu preciso perseverar. Para isso eu preciso entender que eu sou luz nesse mundo. Para isso eu preciso entender que eu não posso acreditar em mim mesmo. Eu tenho que acreditar que o Senhor é comigo. É o Senhor que faz tanto querer como realizar. O Senhor que realiza o milagre na minha vida. Por isso eu oro. Eu abençoo teus filhos nessa hora. Eu abençoo teus filhos nesse dia. Nós estamos iniciando o mês de junho. E esse mês eu tenho certeza que o Senhor vai dar vitória. E que o teu povo vai caminhar com a fé e a certeza que o Senhor é Deus. Eu os abençoo
abençoo nesse momento agora. Eu quero selar essa vitória, para que Ele possa passar essa oração para outras pessoas, essa reflexão, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim seja para sempre. Fica com Deus e até breve, em nome de Jesus.